Em primeiro lugar, gostaria de falar a respeito da União Europeia. Essa organização que começou a surgir após a Segunda Guerra Mundial, como forma de fortalecer a Europa após as grandes catástrofes das guerras, está no momento vivendo uma das maiores crises da sua história. Fala-se quase que tão somente da Grécia, mas a crise não se resume única e exclusivamente à Grécia, e sim à organização como um todo, que não tem tido a capacidade de resolver os seus problemas referentes a essa crise. A crise grega, bem como a crise que vive a União Europeia em todos os seus aspectos econômicos e sociais, está relacionada a alguns aspectos importantes, tais como: a Europa deu ao seu cidadão, após a Segunda Guerra Mundial, muitos direitos sociais. E isso custa muito caro para o Estado. Esse Estado hoje não arrecada o suficiente para manter as conquistas sociais do passado. E, tentando fazer um ajuste de contas, entra em desentendimento com a sociedade, que não quer ter os seus direitos conquistados no passado ceifados pelos atuais governos da organização. Um segundo ponto está relacionado com a crise no mundo árabe. Essa crise do mundo árabe é importante que se ressalte que tem forte ligação com o fundamentalismo religioso e com os governos autoritários que governam aquela parte do continente asiático. Esses governos autoritários que se mantêm no poder sob regimes ditatoriais não têm olhado para o lado social da população ao longo das últimas décadas. Qual é o resultado disso? Fome, miséria, precariedade social. Recentemente, movido pela informação, em especial da grande mídia, encabeçado principalmente pela internet, a sociedade se organizou e vem buscando protestar contra esses governos e, de forma bem contundente, tem conseguido derrubar regimes ditatoriais como o da Tunísia em 2010, o do Egito em 2011. Em 2012 caiu o regime na Líbia e este ano está prestes a cair novamente, ano de 2012, o regime da Síria lá do ditador Bashar al-Assad. Esses regimes caindo não significa dizer que aquela região vai viver plenamente uma democracia, porque isso depende de muitas coisas. Uma democracia se faz com tempo, com dedicação do povo, que passa a fiscalizar os absurdos cometidos por esses regimes, e conquistar a democracia não é coisa fácil. Mas esperamos que o povo árabe, que vive hoje num dos regimes mais autoritários do mundo, consiga conquistar esse espaço democrático, como já se conquistou em outras regiões do mundo. O outro aspecto que vai ser falado, o terceiro, é sobre a crise mundial de alimentos. O mundo, desde 2007, vive uma crise mundial de alimentos que, segundo a FAO, organismo da ONU para alimentação e agricultura, só deve passar num prazo de aproximadamente 10 anos. Essa crise está relacionada com vários processos. Um deles é que o preço do petróleo tem se mantido caro no mercado internacional. E produzir alimentos, desde o momento do plantio até o transporte, passa pela questão do petróleo como fonte de energia. Outro aspecto são as catástrofes naturais, talvez movidas pelos problemas ambientais. As secas, as enchentes. Não deve ser esquecido que o Brasil e os Estados Unidos são coautores dessa crise quando entram exatamente com as grandes produções de biocombustíveis, etanol e os chamados biodiesel, em que o Brasil e os Estados Unidos são os maiores protagonistas mundiais. Não sei se a ocupação de espaços agrícolas, de plantas energéticas é suficiente para gerar uma crise, mas os Estados Unidos e o Brasil são acusados de ser promotores da crise mundial de alimentos em função do cultivo de plantas para a produção de biocombustíveis. E, finalmente, lembrar que no Irã há uma crise instalada que já vem de um certo tempo, porque aquele país do Oriente Médio vem desenvolvendo um programa nuclear que, segundo o governo de Mahmoud Ahmadinejad, é simplesmente para produzir energia nuclear. Enquanto que a ONU, os Estados Unidos, a União Europeia e outros países acusam o Irã de estar promovendo o desenvolvimento de um projeto atômico para fins de produção
de armas nucleares, provavelmente com alvo voltado para Israel, já que Israel é um dos inimigos do Irã por causa da questão muçulmana, por causa da questão palestina.